Olá, meus amigos, então retomando aí mais um bloco e agora estamos dando roubo especificamente e vamos entrar na seara do roubo majorado com emprego de arma. Eu falava no bloco anterior, vamos fazer uma cronologia disso, trabalhar ponto a ponto, porque como é tudo muito novo, inclusive tivemos alteração aí no pacote anticrime, isso tem uma chance, um cheirinho bom para cair na OAB, tô falando para cair na OAB, para cair em concurso público. Então é tudo muito novo, aí vamos tratar dessa história bem legalzinha aí para vocês. Então era assim, ó, o que acontece? A pena aumentava de 1/3 até metade se houvesse emprego de arma, e a lei não especificava, simplesmente falava em arma, e aí nós aplicávamos isso para arma de fogo ou arma branca, que nós já vamos explicar como funcionava essa história, tá? Isso foi revogado em 2018, então hoje, né, quer dizer, até 2018 era o aumento de 1/3 até metade, como as causas de aumento que nós vimos no bloco anterior, né, concurso de pessoas, transporte interestadual, restrição da liberdade, tava tudo dentro do mesmo pacote, tá? Tava tudo dentro do mesmo pacote. Aí, em 2018, veio o legislador e fez uma cagadinha e revogou esse dispositivo. Vocês vão entender por que ele fez uma cagadinha. Porque ele tirou o termo, né, o emprego de arma, e aí ele incluiu, colocou arma de fogo, e aí virou um vácuo, virou um buraco. E agora? E emprego de arma? Não é mais majorado? Não. Né? De 2018 em diante, né, sumiu a arma branca, né, das majorantes. Então passou a ser um roubo simples, que o juiz tinha que aplicar, caso fosse aplicada a arma branca, né, o aumento era feito na primeira fase do cálculo. Então, vamos seguir aí para a gente ver, olha só. Então, olha lá, o que era considerado arma até então, né, até 2018? A doutrina classificava de arma própria e arma imprópria. Classificava de arma própria e arma imprópria, né? Arma de fogo, arma branca ou qualquer outro artefato. Arma própria, vem aqui para mim, né? Vamos olhar aqui, vamos bater um papo. Arma própria era assim, a ideia é todo instrumento que é produzido com função bélica, com função de combate. Então, uma espada, arma de fogo, um arco e flecha, sei lá, tudo que for destinado, né, a combate era denominado arma própria. E arma imprópria, né, ou arma branca, eram outros instrumentos não idealizados inicialmente como arma de combate, mas que poderiam ser utilizados para grave ameaça porque podem trazer um dano físico à pessoa. Então, por exemplo, uma faca de cozinha. A faca de cozinha foi idealizada para ameaçar alguém? Não, não foi. Agora, alguém com uma faca de cozinha apontando para você pode te causar um ferimento, pode te causar aí um estrago. Então, isso é chamada de arma branca, né? Uma faca, um facão, canivete, um punhal, sei lá. Algum instrumento, não precisa ser lâmina, né? Mas o camarada pega um pedaço de ferro cilíndrico, vai lá e dá uma limada e transforma numa lança. Passa a ser uma arma branca, né? Ou qualquer outro artefato que possa causar dano à integridade física aí da vítima. Então, era assim até 2018. Então, a lei falava simplesmente em arma, na causa de aumento, então existia toda essa discussão de arma própria, arma imprópria, etc. Aí, o legislador em 2018 fez uma cagadinha e ele tirou o termo arma e colocou arma de fogo. Aí a pessoa fala, pô, mas Salim, mas olha só, ele aumentou para 2/3. Nossa, ele ajudou pra caramba. Beleza, eu achei muito bom o aumento de 2/3 para arma de fogo, realmente, porque a arma de fogo, grande parte dos roubos são praticados com arma de fogo e merece uma reprovação maior do direito penal, do ordenamento jurídico, beleza. Só que quando o legislador fez isso,
ele simplesmente baniu da majorante a arma branca. E aí os juízes ficaram com as mãos atadas. E agora, como é que eu faço? Aí passaram a elevar a pena na primeira fase. O que, né, era muito melhor se tivesse deixado simplesmente arma. Ou arma de fogo e arma branca, poderia especificar. Mas em 2018, pela Lei 13.654, isso aí, inclusive, teve a ação de inconstitucionalidade manejada pelo Ministério Público, dizendo que era inconstitucional, enfim. E eles tinham toda a razão, porque a coisa ficou estranha realmente, né? Por causa da cagadinha aí do legislador, né? Mas tudo bem, aí ele veio e inseriu aqui arma de fogo e a partir de 2018 sumiu a majorante de arma branca, tá? Sumiu a majorante de arma branca. Então, olha só, houve uma novatio legis em meios, né? No caso do emprego que a arma não fosse de fogo, né? Houve aí uma melhoria, né? Olha só. Por quê? A arma branca passou a ser roubo simples, não tinha mais majoração. E como é um dispositivo benéfico, né, como ele melhora, porque ele suprime do sistema uma causa de aumento, é retroativo. Então, todos os réus que foram condenados anteriormente a 2018, a essa lei, a lei 13.654 de 2018, eles poderiam pedir revisão da pena aí, porque não cabia mais a majorante. Tá? Então houve, de fato, uma mudança benéfica. Olha só, o legislador querendo piorar a vida de quem pratica emprego de arma de fogo, ele acabou, por um descuido, uma cagadinha, né? Tirando a arma branca aí do sistema. Legal? Então, é isso aí. Aí eu coloco um exemplo aí para vocês fazerem a leitura, como vocês podem assistir várias vezes a aula, enfim, fiquem à vontade aí. Belezura? Seguindo então. Isso que eu quero tratar com vocês é o seguinte. Houve abolício crimes com relação à arma de fogo, né? Porque falava arma e passou a falar em arma de fogo, né? Não houve abolício crimes. O que houve foi o princípio da continuidade normativo típica, ou seja, houve a revogação formal de um dispositivo, mas a matéria, a substância, o conteúdo que estava ali dentro daquele dispositivo migrou para outro. Isso é o princípio da continuidade normativo típica. Se vocês nunca ouviram falar, não estudaram isso lá na teoria geral do crime, no segundo ano e tal, então é bom dar uma pesquisada, porque os concursos vêm cobrando aí princípio da continuidade normativo típica. Vou falar de novo. Quando há revogação formal, ou seja, desaparece aquele dispositivo, mas a substância dele, a matéria-prima, o conteúdo dele migra para um outro dispositivo. Então, o legislador suprimiu lá a majorante do emprego de arma, mas criou uma arma de fogo, então não houve abolício crime. Então, você está lá, então vem aqui para mim. Você está lá, última questão da sua prova oral. Aí o examinador, o desembargador, o delegado, o defensor, sei lá, a banca, pergunta para você se houve abolício crimes nesse caso. Aí você lembra da aula e fala, uhul! Não, excelência, não houve abolício crimes. O que aconteceu foi a aplicação do princípio da continuidade normativo típica. Por quê? Houve revogação formal do artigo ali, do inciso, do parágrafo, da linha, enfim, mas não houve revogação da substância que migrou para um outro dispositivo. Abraço, e você está aprovado e vai ser feliz na sua vida profissional. Belezura? Então, seguindo aí, vamos seguir. Pacote anticrime no caso do roubo e latrocínio. O que nós temos aí de mudança, então? O que eu falei aqui foi antes de 2018 e depois de 2018. Só que agora, em janeiro de 2020, entrou em vigor o pacote anticrime e fez algumas alterações, sim. Vamos dar uma olhadinha aqui nessa história. Olha só.
Agora ficou assim, ó. A pena aumenta-se de 1/3 até metade. Olha o que o legislador fez, né? O nosso Sérgio Moro aí, que trabalhou em cima desse pacote, ele trouxe de volta a história da arma branca. Sabe aquela cagadinha do legislador anterior lá de 2018? Pois é, o pacote anticrime, lei 13.964 de 2019, que entrou em vigor agora em janeiro de 2020, ele incluiu novamente a arma branca, o inciso 7, lá no parágrafo 2º do 157. Agora aumentando de 1/3 até metade, era o aumento que já tinha antes. Então, eu fiz um quadro aí para vocês, né, com esta cronologia. Antes de 2018, falava em violência exercida, violência ou grave ameaça, ou ameaça exercida com emprego de arma. Aí, a cagadinha revogou e ficou só arma de fogo. E agora, em 2019... trouxemos novamente a arma, e agora especificando arma branca. Então olha só o que aconteceu. Nós temos no sistema agora uma causa de aumento com emprego de arma de fogo, que aumenta 2/3, e uma causa de aumento de arma branca de 1/3 até metade. Me parece muito lógico, né? Então o emprego da arma branca merece uma majoração de 1/3 até metade, e se for arma de fogo, né? E aí a arma de fogo de uso permitido, que nós vamos ver que há uma nova sistemática para arma de uso proibido, a pena é maior ainda. Belezura? Olha o quadro aí, isso está pronto para responder uma questão discursiva num concurso público. Tem a cronologia da situação da arma aí. Legalzinho? Seguindo então, olha só o que fez o legislador. Acrescentou também um parágrafo 2º-B. Se a violência ou grave ameaça é exercida com emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido. Lembrando, quem define uso restrito ou proibido é o Estatuto do Desarmamento. Na verdade, ele é regulamentado, tem um decreto que regulamenta o Estatuto do Desarmamento, que vai definir o que é arma de uso restrito ou proibido. Isso está ligado com o calibre, stopping power, né, que é o poder de parada aí da munição. Então, nesse caso, se a arma for de uso restrito ou proibido, utilizada pelo roubador, a pena, olha só, a pena é aplicada em dobro. Pego a pena do caput e aplico em dobro. Que beleza! Portanto, olha só, só pode ser aplicado o dispositivo, né? Claro, a delitos praticados a partir de janeiro de 2020. Eu, salvo engano, acho que entrou em vigor a partir do dia 23 de janeiro de 2020. Depois vocês dêem uma conferida aí na Lei 13.964, mas salvo o equívoco da minha parte, em 23 de janeiro de 2020. Beleza? Só aquilo que aconteceu depois, né, roubos praticados com arma de uso restrito ou proibido depois dessa data, é que vão ser alcançados aí por essa majorante. Então, olha só, se eu dobro a pena do caput, eu vou ter uma pena aí de mínima de 8 e máxima de 20 anos para arma de uso restrito ou proibido. Lembrando, isso aqui é uma norma penal em branco. Norma penal em branco é aquela que nós vamos buscar a regulamentação ou o complemento dela em outra norma, que pode ser uma outra lei, pode ser um decreto, pode ser inclusive de fora do sistema penal. Quando, por exemplo, a gente fala em bigamia, a gente fala em casar 2 vezes, a definição de casamento é do Código Civil. Então você tem que buscar lá e trazer para o sistema penal. Ó, tá aí, ó, norma penal em branco. Por quê? Porque quem define aí, né, o que é arma de uso restrito ou proibido é o decreto número 9.847 de 2019, que regulamentou o Estatuto do Desarmamento, Lei 10.826 de 2003. Belezura? É aí que nós estamos. Então, cuidado. Isso é novo, é fresco. Teteia, delícia para cair na OAB de vocês. Para quem está fazendo OAB, para quem vai fazer concurso, para quem vai fazer concurso de estágio. Então tem que se ligar porque isso vai cair.
Beleza? E aí nós vamos ver algumas questõezinhas a respeito da arma de fogo. A questão da arma de brinquedo ou desmuniciada, ela vai majorar a pena? Não mais. Havia uma súmula que permitia a majoração, nesse caso de arma de brinquedo ou desmuniciada, mas ela foi cancelada. Só vem para mim aqui, olha só, vamos raciocinar. Qual é a razão da majoração da pena com emprego de arma? É porque existe um risco efetivo para a integridade física da vítima. Até nós vamos ver já já o latrocínio, né, que é o roubo seguido de morte. Então, em razão do emprego de arma, seja ela branca ou de fogo, eu tenho o quê? Um maior desvalor da conduta, porque é um maior risco à integridade física da vítima. Daí a majoração da pena. Agora, se a arma está desmuniciada ou a arma é de brinquedo ou é um simulacro de arma de fogo, eu já analisei recurso de processo que o camarada pegou 2 pedaços de madeira, enrolou uma fita isolante preta, e ficou parecendo uma pistola. E ele roubava as pessoas com aquilo. É roubo? É, porque intimida a pessoa, ela não vai. Alguém que não conhece munição, não conhece armamento, não vai. Ah, seu bandido, deixa eu ver se a sua arma aí é de plástico ou não. Não vai fazer isso, né? Mas, como não tem o potencial lesivo de fato, então não vai majorar. Tá? Então, voltando para cá. Segunda situação, olha só. É indispensável a apreensão da arma para que haja majoração? Não! Tanto o STF quanto o STJ já se posicionaram. Né? Essa é uma tese de defesa recorrente. Toda hora a defesa vem com essa. Ah, não, mas não apreendeu a arma, tem que periciar. Tralalá, 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 tralalé, tralalé, tralalé. Não precisa. Não precisa apreender. E aí, eu vou dizer para vocês, raciocinem o seguinte. Isso aqui não é uma questão de direito penal, é uma questão de processo penal, na verdade. Porque a prova de que o indivíduo estava armado não se faz necessariamente com laudo pericial. A prova de que o indivíduo estava armado pode ser feita pela prova testemunhal. Nós temos testemunha, perito, perícia e documento, né? Então, você pode fazer prova de que estava armado através da prova testemunhal, e é suficiente. Se a vítima estava armado, ele que apresente a arma, aí inverte o ônus da prova. Ah, mas a arma era de brinquedo ou a arma era falsa. Então, artigos 156, 157, 155, 156, 157 do Código de Processo Penal diz o seguinte, tá ali, um desses trechos que é o 156, fala o seguinte: incumbe a prova quem alega. Então, se a defesa alega, olha, a arma era de brinquedo, ótimo, apresenta a arma para a perícia. Tá? Então, inverte aí o ônus da prova. Beleza? Então, mas aí é uma questão de processo, não tem a ver com o nosso trabalho aqui hoje. Olha aí, ó, concurso com o porte de arma, né? Eu vou capitular, eu vou imputar a pessoa o crime de roubo, né, mais o crime de porte de arma, o crime autônomo previsto no Estatuto do Desarmamento, não. Né? O porte de arma é meio necessário para a prática do roubo com a arma. Então, se é meio necessário, aí aplica-se o princípio da consunção, que resolve conflito aparente de normas. Tá? Seguindo, então, cálculo da pena. Deixa eu só dar uma olhadinha no bico aqui. Como aplicar aí as majorantes, né? Tenho mais de uma majorante, concurso de pessoas, emprego de arma, restrição da liberdade. Né? Imagine que dentro do mesmo contexto fático eu tenho mais de uma majorante. Como é que eu faço? Estou mostrando para vocês algo que está ultrapassado, embora eu ainda vejo vários juízes de primeira instância aplicando dessa forma. Está ultrapassado. Então, se tivesse uma causa de aumento, 1/3, 2, 3/8, 3... Tudo bem, eu acho até bacana porque é um critério bem objetivo, né? Você faz uma tabelinha e vai ali aplicando as majorantes na medida em que elas estão presentes no caso concreto. Acontece, o que acontece? Que o STJ entendeu que isso não é cabível, que na verdade você pode ter uma situação de um indivíduo, aliás, 2 indivíduos, com uma bazuca,
ser muito mais grave do que vários indivíduos ou várias armas, etc, etc, etc. Então, não é a quantidade de causas de aumento, e sim as circunstâncias, o contexto da prática do roubo que vai ensejar maior ou menor aumento aí pelas causas de aumento. Olha só a súmula 443 do STJ. O aumento na terceira fase de aplicação de pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para sua exasperação a mera indicação do número de majorantes. Então não basta dizer, olha, tem uma causa de aumento, um terço, blá, 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 tabelinha. Né? Tem que explicar por que está aumentando e fundamentar. Beleza? Então este cálculo aqui de cima está ultrapassado. Agora que deve ser aplicado é a súmula 443. Meus amigos, chegamos aí no roubo qualificado. Roubo qualificado tanto pela lesão corporal quanto pela morte, que é o chamado latrocínio. Montei um quadrinho aqui que fica melhor a visualização. Olha só, agora o parágrafo 3º, ele foi dividido em 2 incisos, que a redação original não era assim. Então tá assim, ó. Se da violência resulta 1. Lesão corporal grave, lembrando que lesão corporal grave é aquela tipificada no artigo 129, nos parágrafos 1º e 2º, e lembrando que gravíssima é um apelido da doutrina. O parágrafo 2º, do ponto de vista do Código Penal, também é denominado como grave. E tem que tomar cuidado com isso. Legal? Agora, lesões leves, né, uma escoriação que a vítima pode sofrer ali em razão do roubo ali, do emprego da violência, está absorvido pelo roubo. Tá? Então, a lei fala em lesão corporal grave. A pena vai de 7 a 18 anos e, claro, para comprovar o que é lesão grave, isso já está no estudo do 129, precisa de perícia médica, laudo pericial para comprovar o que é lesão corporal grave. Do outro lado, nós temos aí o roubo seguido de morte. Se da violência resulta o quê? Morte, a pena vai de 20 a 30 anos. Então, olha só, para a caracterização do latrocínio, preciso constatar, é imperioso, né, que essa violência que vai levar à morte, ela seja empregada durante o roubo e para a realização do roubo. Durante o roubo e em razão do roubo. Aí sim eu vou ter o nexo causal, eu vou ter o nexo de causalidade para ensejar a pena de latrocínio. Tá? Porque se essa violência for praticada por outra razão que não seja a subtração da coisa, então nós não vamos falar em latrocínio. Então precisa ser empregada a violência que vai levar à morte. Durante o roubo e em razão dele, para ele, tá? Belezura? Seguindo então, estou mostrando para vocês como era a redação até 2018 e como ficou a redação a partir de 2018 no que diz respeito ao latrocínio. Então nós tínhamos aí, não havia divisão em incisos, e aí em 2018 o legislador entendeu por bem separar para ficar mais claro, tá? O roubo seguido de lesão corporal grave e o roubo seguido de muerte. Seguindo então, competência para o julgamento. O STF já se manifestou que a competência é do juiz singular. Cuidado aí, pessoal, pegadinha de prova. Porque você pode cair na armadilha de pensar assim, bom, mas foi um crime doloso, houve morte, se houve um crime doloso contra a vida, logo é tribunal do júri. Não é, porque o bem jurídico tutelado aqui não é a vida. O bem jurídico tutelado aqui é o patrimônio. Mas aqui nós temos um crime qualificado pelo resultado. É o roubo que chega à morte em razão das circunstâncias do roubo. Por isso, o STF sumulou a competência para o julgamento, para o processo de julgamento do latrocínio, aí como está aparecendo aí na imagem para vocês, é do juiz singular e não do tribunal do júri, porque o bem jurídico tutelado é o patrimônio, o objetivo não é a morte da vítima, ela acontece como um efeito colateral do roubo. Bacana? Guardem esta regra, porque isso é pegadinha de prova, vira e mexe,
isso cai em OAB, em concurso de estágio, concurso público e por aí vai. Bom, eu montei uma tabela, né, sempre aí para facilitar a vida de vocês. Eu montei uma tabela para que vocês possam identificar quando ocorre a consumação do latrocínio. E vocês vão perceber aí um traço comum. Então, se houve tentativa de subtração e tentativa de matar a vítima, nós vamos ter o latrocínio tentado. Nos dois aspectos, houve tentativa, o resultado é tentativa. Ora, se de outro lado houve a consumação da subtração e a morte da vítima, obviamente nós vamos ter o latrocínio consumado. Consuma mais consuma, latrocínio consumado. De outro lado, se eu consumo a subtração, mas eu tenho a morte tentada, o latrocínio é tentado, meus amigos, olha só. E invertendo, se eu tenho a tentativa de subtração, mas a morte acontece, o latrocínio é consumado. Vocês que são sagazes, que são muito observadores, qual é o traço comum dessa tabela? Observem aí. Tic-tac, 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 tic-tac. Ora, o traço comum que leva à consumação é toda vez que a morte é consumada. Então, para o latrocínio, toda vez que a vítima morrer, o latrocínio está consumado. O STF sumulou isso. Olha aí, ó. Súmula 610, a crime de latrocínio, quando o homicídio se consuma, ainda que não realize o agente a subtração de bens da vítima. Por isso, eu montei aí esta tabelinha. Para ficar bem visual para vocês. Vou deixar aí um tempinho para vocês olharem. Observem que o traço comum é a consumação da morte. Traço comum, consumação da morte. Legal? Seguindo então. Olha só, aqui é uma discussão jurisprudencial. Se há uma única subtração patrimonial, mas com dois resultados morte, eu tenho a subtração de um único patrimônio, mas eu tenho duas pessoas morrendo. Então eu tenho duas vítimas, eu mato as duas e pego o patrimônio de uma. Qual é a solução? Concurso formal de latrocínios ou um crime único? E aí há uma divergência. Há julgado do STJ dizendo que é concurso formal, e do outro lado, o STF e também posições doutrinárias, obviamente mais garantistas, entendem que é crime único, tá? Vai responder por um crime só. Estou mostrando para vocês duas visões de mundo aí, né, do STJ e do STF, quando eu tenho a subtração de um único patrimônio, mais a morte de mais de uma vítima. Legalzinho? Seguindo então. Isto aqui é novo, muito novo. Olha só. O roubo, até então o latrocínio, era considerado hediondo. Agora, a partir do pacote anticrime, olha só o que lhe foi incluído como hediondo. O roubo com a restrição da liberdade, o roubo com emprego de arma, o roubo com emprego de arma de fogo de uso proibido ou restrito e o roubo qualificado pelo resultado lesão grave ou morte. Então, estas modalidades de roubo agora, mais modernamente pelo pacote anticrime, foram alçadas à condição de crime hediondo, previsto na Lei 8.072 de 90. Tá? Então, cuidado, meus amigos. Olha, muito novo. Entrou em vigor em 23, salvo me engano, 23 de janeiro de 2020. Agora, todas essas modalidades aí de roubo consideradas como crime hediondo. E finalizando a aula de vocês, eu quero chamar... o Turco Louco aí, ó. Eu quero chamar a atenção, Turco Louco num bom sentido, hein, pessoal? Vamos começar. Sou libanês, não esqueçam disso. Alguns aspectos que vocês não podem esquecer. Olha só. Não há o que se falar em roubo privilegiado,
Nós temos o furto privilegiado, mas não existe roubo privilegiado. Também nós não temos o famigerado roubo de uso. Também não temos o famigerado roubo de usos, da mesma maneira que nós temos o furto de uso. Não se aplica o princípio da insignificância no roubo. Tem violência, tem grave ameaça. Não há o que se falar em aplicação de princípio da insignificância no roubo, tá? E olha só, se o roubo está qualificado pelo latrocínio, não sofre o aumento das majorantes anteriores, porque o aumento de pena já é grande, já é suficiente para contemplar tudo que vem antes ali, tá? Beleza? Então, ó, não cabe roubo privilegiado, não cabe roubo de uso, não existe aplicação do princípio da insignificância no caso do roubo e não cabe aplicação das majorantes junto com o latrocínio, que é a forma qualificada do roubo. Belezura? E aí, olha, um quadro geral das inovações trazidas para o roubo pelo pacote anticrime, né? Um quadro aí do que foi acrescentado, o que ficou com relação ao roubo. Nós já fizemos aí várias ressalvas para vocês ficarem bem ligados, ok? E uma mensagenzinha aí de final, enquanto eu tomo a minha aguinha, uma mensagem aí de final para vocês. E com isso, meus amigos, nós terminamos aí o furto e o roubo, terminamos furto e roubo. Perceberam que são dois crimes que têm uma série de detalhes. Isso são os crimes mais comuns na justiça estadual. Então quem quer ter sucesso aí em concurso na justiça estadual, OAB, etc., tem que saber isso de trás para frente. É muito importante e vocês perceberam a quantidade de modificações, o vai e vem aí do legislador. Então é bom estudar essas duas matérias aí, furto e roubo, com muita atenção e muita dedicação. Bacana? Espero que tenha sido proveitosa a aula. Se você gostou, vai lá, curte, comenta lá no YouTube também, me ajuda. Aí eu vou melhorando aí a forma de... Eu já comprei câmeras novas, mas a Amazon cancelou a entrega, não sei se alguém pegou Covid. Agora eu comprei na Dell câmeras novas para melhorar a qualidade da imagem aí e fazer umas coisas diferentes, mas espero que todos esses esqueminhas de tabelinha tal, eu mostro, eu grifo, eu procuro dar maior ênfase aí audiovisual para vocês, para facilitar o estudo. Legal? Por favor, se inscrevam no canal, comentem, compartilhem, mandem link. Vou liberar todas as aulas que estão lá para que vocês possam assistir, inclusive de parte geral. E, por favor, divulguem para que isso alcance a mais pessoas. É tudo de graça lá, então tem muita gente estudando, tal, precisa. É isso aí. Valeu? Um abraço. Até mais.